Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato, porque ele vive. Jesus foi crucificado e aqueles que estavam ao seu redor sabiam que estava morto. Nenhuma dúvida sobre isso, ele era um homem morto. Ninguém esperava que ele ressuscitasse da sepultura, era um homem morto, crucificado. Então, José, que era um membro do conselho, veio e pediu por seu corpo, e o corpo foi dado a ele, e as mulheres vieram, trazendo suas especiarias e perfumes e assim por diante para envolver o corpo. E qualquer um que pensasse em ressurreição dizia que era bobagem. Na verdade, é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, pois estas palavras lhes pareciam tolices e não acreditaram nelas. E vivemos em um mundo onde muitas pessoas ainda pensam hoje que é bobagem. Por que iríamos nos reunir para falar de um homem morto? Nós sabemos em nosso coração que ele não está morto, que ele está vivo, que ele está vivendo dentro de cada um de nós. Se me permite, quero que você abra em capítulo 24 de Lucas. É sempre bom ser lembrado, biblicamente, do que está acontecendo. Capítulo 24 de Lucas, começando no versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, bem cedo, chegaram ao sepulcro, trazendo as especiarias que haviam preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. E quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexos sobre isso, eis que dois homens de repente apareceram. E usavam roupas deslumbrantes. Tinham que ser anjos. E como as mulheres ficaram apavoradas, inclinaram o rosto para o chão, os homens lhe disseram: Por que vocês procuram vivo entre os mortos? Porque não esperavam que ele estivesse vivo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de como ele falou com você enquanto ainda estava na Galiléia, dizendo que o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos de homens pecadores e ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Pensem quantas vezes ele falou sobre tudo isso, mas eles não entenderam. Eles receberam a parte sobre ele ser crucificado e não gostaram. Toda essa ideia de ressuscitar dos mortos era um fato totalmente desconhecido e inacreditável. E mesmo quando o Filho de Deus andou com eles e explicou-lhes cuidadosamente, nem assim eles creram. Então a Bíblia diz: E eles se lembraram de sua palavra e voltou do sepulcro, e relatou tudo isso aos 11 e a todos os outros. Agora eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, também as outras mulheres como eles, estavam dizendo essas coisas aos apóstolos. Mas essas palavras lhes pareciam como tolices. E andaram com ele, o ouviram. Ouviram curar, ouviram fazer tudo, ouviram ressuscitar Lázaro dos mortos. Mas Pedro levantou-se e correu ao sepulcro, olhando para dentro, e o relato de João sobre isso. Pedro correu, ele o ultrapassou, olhou para dentro, Pedro entrou para ver o que estava acontecendo. Eu e você podemos fazer a pergunta, então, o que isso significa para mim? Quero te fazer uma pergunta. Você realmente, verdadeiramente acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi sepultado e então saiu do túmulo? Muitas pessoas não acreditam. A maioria das pessoas no mundo absolutamente não acredita que alguém possa ser crucificado e realmente morrer, e depois voltar vivo e ser visto e ouvido. Mas eu e você acreditamos por quê? Não só porque a palavra de Deus diz, mas ele vive em nossos corações. E em nossas vidas sentimos sua presença e poder. Então eu gostaria apenas de responder à pergunta: por que ele vive? O que isso significa para mim e para você pessoalmente? Então eu simplesmente começaria dizendo: porque ele vive, nós não temos que viver com solidão no nosso coração. Podemos viver com absoluta certeza de que Jesus Cristo está vivo e vivendo dentro de nós. É exatamente o que ele prometeu. Ele disse aos seus discípulos, por exemplo, antes de partir, ele disse: Eu não vou deixar vocês como órfãos. Eu voltarei a vós.
Então ele disse: o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele estará em você, com você e sobre você. E ele irá capacitá-lo a fazer as coisas que o chamou para fazer, mas principalmente, ele estará lá com você. Então te faço uma pergunta. Se você não acredita que Jesus é o Senhor ressurreto, quem está com você? Quem pode te prometer que jamais te deixaria? Ninguém. Somente o Cristo vivo prometeria isso. Então, porque ele vive e não está morto, não temos que viver sozinhos. Ele fez uma promessa que nunca os deixaria, nem abandonaria. É uma promessa que pertence a cada filho de Deus. E todos nós já passamos por situações e circunstâncias em que nos sentimos sozinhos, se perguntando onde Deus estava. Ele está exatamente onde ele disse que estaria, vivendo dentro de nós, na presença e no poder do Espírito Santo. Portanto, porque ele vive, não tenho que ficar sozinho, não tenho que viver sozinho. E muitos de nós vivemos sozinhos, mas não estamos sozinhos. Porque o Jesus ressuscitado está vivo em você, você nunca pode estar sozinho. A segunda coisa que eu acho importante por causa da ressurreição é essa. Não temos que nos preocupar se Deus proverá para nós ou não, porque ele prometeu fazer isso. Agora, se ele tivesse prometido e ficado na cruz, não faria nenhum sentido. Ele prometeu isso, disse aos seus discípulos, por exemplo. Ele disse que proveria para eles. E naquele 6º capítulo de Mateus, por exemplo, quando ele estava se assegurando que aqueles eram os discípulos e o que faria por eles, provendo para eles, não importa o que estivesse acontecendo, ele fez essa promessa para eles. Ele disse que como o Pai cuida das aves do céu, da grama, das flores e de todo o resto, ele proveria as nossas necessidades. Quantas vezes eu e você temos necessidades e nós brigamos com elas, discutimos sobre elas, contamos para os outros sobre elas, mas nós não nos voltamos imediatamente para o Cristo ressurreto, que fez a você esta promessa, que qualquer necessidade que tenhamos, ele suprirá essa necessidade, porque ele não faz exatamente quando pensamos que ele deveria fazer, porque ele não faz exatamente da maneira que pensamos que ele deveria fazer. Pensamos, bem, Deus, onde você está? Onde sempre esteve. Você não concordaria que Jesus nunca deixaria de cumprir uma promessa? Ele é Deus que veio em carne humana para que ele se revelasse a nós. Portanto, isso não é mais um homem fazendo uma promessa, mas é o Deus Santo fazendo uma promessa. E assim, quando eu penso na própria ideia da ressurreição e no fato de que ele tirou toda a incerteza, Jesus está vivo, sentado à direita do Pai, pronto para trazer provisão para tudo que você e eu precisamos. Porque ele vive, você e eu podemos orar com confiança. E muitas pessoas oram e dizem palavras, mas não oram com confiança. Eles oram e esperam que Deus os ouça. Esperam que as coisas fiquem melhor. Esperam, mas sem confiança e sem segurança. E uma das minhas passagens favoritas das Escrituras que o apóstolo João escreveu, em aquele 1 João, pequeno livro de João, no final da Bíblia, quando ele disse: esta é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, nós sabemos que nós temos a petição que desejamos dele. E lembre-se do que Jesus falou, ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, bata e será aberto para você. Para que todos aqueles que pedem recebam, aquele que bate será aberto. E, ouça, ele diz, cada coisa que você e eu pedirmos em oração, de acordo com a vontade dele, ele proverá. E pensa em quantas vezes as pessoas oram sem expectativas. Se você orar sem expectativa, tem algo de errado, porque essa oração tem uma grande rachadura bem no meio. Devemos orar com confiança. E veja, a única maneira que você vai orar com confiança é crendo que Jesus Cristo, que foi à cruz e pagou sua dívida de pecado na íntegra, ascendeu ao Pai e está sentado à sua direita para fazer intercessão por nós. Isso é o que ele diz. Se não acredita nisso, então orar é inútil. As respostas à nossa oração, a confiança que temos na oração, não se baseia no fato de que Jesus foi crucificado, mas baseia-se no fato de que ele ressuscitou da sepultura, foi visto e, ouvido, e ascendeu ao Pai, ele diz no livro de Hebreus,
está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Isso é o que ele é. Mas você não crê nisso. Você não tem quando você ora. O que você acha? Tantas pessoas dizem ora e nada acontece, sabe por quê? Porque nada acontece porque você não crê e não espera e antecipa e procura por uma resposta dada a você não por suas boas obras, mas pelo Cristo vivo. Porque ele vive, tudo é diferente. Mas não é só porque ele vive, é porque ele vive e eu acredito que ele vive. E me comprometo com isso. Então, eu penso no que ele disse também no Sermão da Montanha, porque ele vive para que eu e você possamos ter uma influência poderosa e piedosa na vida dos outros. E você se lembra que ele usou algumas ilustrações aqui nesse Sermão da Montanha, e ele diz, por exemplo, você é a luz do mundo. Está falando de nós, seus filhos. Uma cidade e uma colina não pode ser escondida. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ela ilumina todos que estão na casa. Ouça, assim também resplandeça a vossa luz, que aqueles, ouça, para que vejam vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O que ele está dizendo? Deus pretende que vivamos um tipo de vida. Veja isso, neste mundo espiritual muito escuro, que eu e você seríamos luzes. E há pessoas hoje que querem apagar nossa luz. A única coisa sobre o nosso relacionamento com Jesus Cristo, ninguém pode apagar essa luz. Porque isso é Cristo, vivendo dentro de você através do Espírito Santo. E ele pretende que vivamos o tipo de vida que influenciamos os outros. Ele disse a luz do mundo, o sal da terra. E porque ele, ouça, não porque ele foi apenas crucificado, mas porque ele foi crucificado e ele vive em nós, não é nossa vida, é a vida dele. E a ressurreição de Jesus Cristo tornou tudo isso possível. Então eu penso sobre isso. Eu penso no fato de que, porque ele vive, nós experimentamos o Espírito Santo dentro de nós. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, foi porque o Espírito Santo estava trabalhando em sua vida, abrindo seus olhos, abrindo seus ouvidos, abrindo seu entendimento, para entender o que significa para Jesus morrer, uma morte substitutiva, que significa que ele foi o seu substituto. Deus colocou sobre Jesus todo o seu pecado e toda a sua culpa. Ele foi seu substituto para que você não tivesse que pagar o preço da eterna separação de Deus. E agora, o que ele fez? Ele selou cada um de nós. Quando você confiou em Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo não entrou apenas em sua vida. A Bíblia diz, em Efésios 2 vezes, ele entrou em sua vida para te selar como filho de Deus. Então ouça com atenção. Você pode ser uma daquelas pessoas que foram salvas e você pensa, bem, eu costumava ser salvo? Não. Ou você não era, ou você ainda é. Porque o selo de Deus não pode ser quebrado por nada. É o Cristo ressurreto que torna a nossa salvação tão certa, tão certamente segura, tão inquebrável. A salvação pela qual ele morreu não é algo que temos que trabalhar para manter. Selado, e a Bíblia diz por quanto tempo? Até o dia da redenção. Em última análise, até que ele volte de novo. Somos selados como seus filhos. E porque ele vive, eu sei que isso é verdade e podemos contar com isso. Não estamos salvos por uma temporada. Não somos salvos se? Não somos salvos quando, mas somos salvos pela graça de Deus, a terceira pessoa da Trindade, nos sela para sempre, como um de seus filhos. Louve a Deus, podemos cantar. Porque ele vive, podemos enfrentar todos os tipos de amanhãs. Então eu penso sobre essa luz. E isto é, porque ele vive, podemos estar em paz em meio aos momentos mais difíceis da nossa vida. Os tempos mais difíceis. Ele disse, minha paz, veja isso. Ele disse, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Eu te dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora, que tipo de paz esse mundo dá? Eu posso te dizer o que algumas pessoas tentam. Algumas pessoas, quando passam por circunstâncias difíceis, eles decidem beber.
e pensam que se beber é suficiente, eles beberão fora suas tristezas. Não, você não pode. Ou eles estão em algum outro tipo de droga, ou todos os tipos de imoralidade, todos os tipos de situações e circunstâncias, fazendo o possível para esquecer sua circunstância, para superá-la, sendo totalmente detestáveis em sua atitude e conduta. Não, quando a Escritura diz paz, é a paz que Ele nos dá que é capaz de nos sustentar. Ou seja, quando você está passando pelos momentos mais difíceis, Ele é a sua âncora. E nada pode te tirar da âncora, o Senhor Jesus Cristo. Porque lembre-se de quem Ele é. Esse é Deus que veio em carne para revelar, o Deus vivo. E Ele está sentado à direita do Pai. E ele diz: A minha paz vos dou. O mundo tem todo tipo de abordagem para a paz. A maior parte está em uma garrafa, ou a maior parte está em algum tipo de recipiente. A paz que Ele dá não pode ser contida por nada, porque é a paz do Deus Todo-Poderoso. Mas se você não o tem como seu Salvador, você não tem nada. Deixe-me te perguntar isso. Que certeza você tem sobre qualquer coisa em sua vida se rejeitar o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, o Mestre? Se você o rejeitar e você se recusá-lo a aceitá-lo em sua vida, que garantia você tem? Não se engane, você não pode ter dinheiro suficiente. Não pode ter coisas suficientes. Não pode ir a lugares suficientes. Não pode controlar o suficiente. Não pode ser grande o suficiente aos olhos das pessoas. Porque, veja bem, você não tem nada, na verdade, até encontrar Jesus Cristo como seu Salvador e confiar sua vida a Ele. Ele veio para nos dar vida, que Ele chama de a vida abundante. É uma vida que o homem não pode criar. É uma vida que o homem não pode destruir. É a vida do Deus Todo-Poderoso, o Cristo ressuscitado, porque Ele nos ama. E essa é a razão por que nós podemos cantar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, no amanhã, no amanhã, no amanhã. Todos os dias da nossa vida podemos crer, quando sabemos que Jesus Cristo é nosso Salvador e Senhor. Então penso que todos nós vamos enfrentar a morte um dia desses, e porque Ele vive, podemos enfrentar a morte com coragem, ousadia e confiança de que o que Ele disse era verdade. Ausente do corpo, presente com o Senhor. As únicas pessoas que podem realmente acreditar nisso são aqueles que receberam Cristo como Salvador, porque Ele é a fonte da sua vida. E podemos cantar e louvar a Deus e gritar, fazer o que nós quisermos para expressar nossa gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é aquele que é a nossa vida. Então, pense sobre isso. A verdade é, não há fim para a sua vida. Quando você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, o presente da vida eterna se torna seu. É uma vida que não pode ser terminada sob nenhuma condição. Porque Ele vive, você e eu podemos viver para sempre. Agora, há uma passagem das Escrituras que eu quero abrir para isso, para tornar isso uma realidade, e está em Romanos capítulo 10. Há 2 versículos nessa passagem que eu quero que você ouça com atenção. Porque Paulo diz nesses 2 versículos, há muitos outros, mas eu escolhi apenas esses 2. Ouça isso. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que ele está dizendo é se você verbalmente disser o que é verdade em seu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu creio que ele ressuscitou dos mortos. Note que ele diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, você diz, bem, eu creio em Jesus? Não. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você acredita que ele é uma pessoa da Trindade? Você acredita que ele veio à Terra, morreu em uma cruz, como um substituto para você, levando todos os seus pecados, levando-os a ele mesmo, para que você pudesse ser perdoado e purificado dos seus pecados?
Você crê que é assim que ele é? Você crê que foi isso que ele fez? Não apenas acreditando nele, mas se você confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor, você o aceitou como seu Salvador, você crê que ele é o Filho de Deus, você crê que ele habita em você, você pode dizer isso? Note o que ele disse: com tua boca confessares a Jesus como Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Essas duas coisas são totalmente essenciais. Você deve estar disposto a confessá-lo como Senhor e você deve estar disposto a crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Quando as pessoas dizem, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Não, não é isso. Oh, eu não duvido que talvez ele pudesse ter ressuscitado dos mortos, não. Se com a tua boca confessares, você faz uma confissão, um compromisso, eu realmente creio que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Deus soberano desse universo. Ele é o Salvador e o único Salvador. Ele está sentado à direita do Pai. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e creres que Ele, Jesus que foi crucificado e sepultado, também ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai, você crê nisso? Se alguém diz, bem, eu não sei, então você não está salvo. Paulo deixa isso muito claro em apenas um versículo. Então ele diz, porque com o coração se crê, resultando em justiça, e com a boca se confessa, resultando em salvação. Ele deixou bem claro do que se trata a salvação. Ele não disse nada sobre ir à igreja para ser salvo, embora venhamos para celebrá-lo. Não falou nada sobre boas obras para ser salvo, porque ele diz: porque pela graça sois salvos, meu amor e favor imerecidos. Porque pela graça sois salvos pela fé, não por você mesmo. Esta fé é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Nossa salvação está envolvida em seu maravilhoso amor e poder, não em nossas boas obras, não no que fazemos, não no que dizemos que vamos fazer, mas apenas o fato que Ele é o Cristo ressuscitado e vivo. Senhor, você já fez isso? Você já chegou em um ponto em sua vida onde você reconheceu: eu sou um pecador, desobedeci a Deus, me rebelei contra Deus, fiz do meu jeito. Você já fez isso? Então peça a Ele para te perdoar, não com base em olhar ao redor para ver quão bom você tem sido, mas olhar para a cruz e reconhecer: a morte dele não foi simplesmente a morte de um homem, foi uma morte substitutiva. Ele tomou seu lugar. Veja isso. Somente Deus poderia morrer pelos pecados do mundo inteiro. Só Ele poderia levar sobre si todo o pecado de toda a humanidade, por todo o tempo. É quem Ele é. E assim, portanto, nossa salvação depende do nosso relacionamento com Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus vivo que vive dentro de você. Se você está indo para o céu, há apenas uma rota, e é fé no Senhor Jesus Cristo, confissão dele como seu Salvador e crer que ele é o Senhor ressurreto. E eu lhe perguntaria, se você nunca fez isso, um dia desses você vai morrer, então será muito tarde. Aí você diz, bem, eu acho que vou ficar bem. É uma mentira do diabo. Você não vai ficar bem. Somente ouça isso, a morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz, que ressuscitou da sepultura. Essa é a única esperança do homem. Ouça isso. Se você acha que salvação vem de outra maneira, que maneira seria? Significa que você vai depender de algo que você faz. Graças a Deus, Ele tornou isso possível somente por algo que Ele fez, não por algo que tentamos fazer. Porque quanto você vai fazer? Quanto tempo vai fazer? Não. Alguém vai dizer isso é ser limitado. Sim, muito limitado. Porque ele não queria que a gente se confundisse.
Ele queria que percebêssemos que existe a cruz e o túmulo vazio. Qualquer um pode entender essas duas coisas. Se estiver disposto a entregar sua vida a Ele, essa é a minha oração por você. Pare de se iludir, de se enganar, tentando pensar que Deus vai aceitá-lo porque você tem sido tão bom. Se você pudesse se ver como Deus vê você, você não gostaria nada. Ele quer purificá-lo, te fazer uma nova pessoa. Ouça isso. E Ele diz em sua palavra sobre a morte, ausente do corpo, presente com o Senhor. E ouça, não há esperança sem Jesus. E há toda a esperança por toda a eternidade com Ele como seu Salvador. E a minha oração por você. E Pai, quão gratos nós somos por ter feito sua mensagem tão simples. Crendo em Ti. Crendo no que Tu fizeste na cruz. Acreditando no que nos deixou um túmulo vazio. E a incrível certeza de que Tu és um Deus vivo e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.